Bom, seja muito bem-vindo a mais um Papo da Sete. Meu nome é Vitor, como você sabe, e eu estou aqui hoje com um homem. O cara é uma máquina. Nós aqui nos bastidores da Seven falamos que ele é um chat GPT. O homem tem mais informação que o próprio chat, acredite, é possível. Esse homem é diferente. Estamos aqui com Sérgio Lely, o homem. Obrigado pela tua presença, meu irmão. Obrigado a você. Sérgio, meu irmão, pra gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de qual é a sua expectativa com esse bate-papo, o que você gostaria de transmitir pra turma que tá em casa assistindo a gente, pra depois quem vai assistir gravado, quem vai ver os cortes, porque hoje isso aqui vai ser uma aula. Eu até falei, rapaz, eu converso bastante, inclusive tô conversando agora bastante, mas hoje eu vou querer aprender, vou querer anotar. Normalmente eu não trago algumas coisas pra anotar, mas eu sei que você é um cara diferente e eu vou querer aprender a anotar, fazer as coisas diferentes aqui. Então, por favor, meu irmão, toda a palavra, se apresente, fala um pouquinho sobre você, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia, Vitor. Obrigado pela oportunidade. Mas a minha expectativa é que você, nesse podcast, possa pegar meus 30 anos de experiência lidando com pessoas ansiosas, lidando com pessoas que estão passando, por momentos de ansiedade e possa aproveitar para trazer isso para a tua vida, para entender como que nós podemos, através de métodos simples, ou de instruções simples, ou de conhecimento, pelo menos, sobre a ansiedade, a ter uma vida melhor. Esse é o grande objetivo, a grande expectativa que eu tenho aqui. Bom, eu sou nascido aqui em Indaiatuba, nascido, criado, desenvolvido. Oxi! É que a venda tem que comemorar! Graças a Deus! Aí, ó, é no de baixo, menino, graças a coisa boa, rapaz! Coisa boa! Aí, pronto, ó, sem perder o foco, né, para não ter ansiedade, vamos continuar o que você estava falando aqui. Maravilha. Isso, dentro da ansiedade, vamos aproveitar isso. Vamos aproveitar isso. O que é isso? É uma quebra de estado emocional, você sabia? É um alto impacto? Ela quebra o estado emocional. Então imagina que você esteja numa situação tensa, preocupada e toca uma buzina. Teu cérebro não quer nem saber do que você está pensando, ele vai direto para a buzina. Então isso é uma quebra de estado mental. Então se você está muito preocupado, muito nervoso, muito irritado e toma, por exemplo, água gelada, é uma quebra de estado mental. Porque teu cérebro vai entender que está entrando uma coisa tão gelada aqui dentro de você que ele fala, o que é isso? Ou você coloca uma pedra de gelo na língua e larga. Você deixa a pedra de gelo lá dentro, você vai aguentar quanto tempo ficar com aquela pedra de gelo? Teu cérebro vai começar a fazer conexões com a pedra de gelo, pedindo para você tirar aquele negócio. Então você quebra o estado mental. Então quando nós estamos com um fluxo de pensamento em algo que nos gera tensão, estresse, preocupação, irritação, você coloca algo diferente, um estímulo diferente, que seria, por exemplo, o gelo, o som. Às vezes eu recomendo pessoas pegarem até o elástico e soltar aqui, ó. Pega o elástico e solta nessa região, que ela é mais sensível. Ah, não quer fazer nessa região? Faça aqui. Mas estica o elástico e solte. A dor vai fazer você ter uma quebra de estado mental. Você sai de um ponto, entra totalmente em outro. Aí você começa a ter consciência. Pera lá, eu estou como? O que eu posso fazer para sair desse estado mental, desse estado emocional que eu estou? Então esse estímulo que acabou de acontecer ajuda você a fazer quebra de estado mental, emocional. Com certeza. Eu já vi até mesmo pessoas que apertam aqui o dedo aqui, porque o beliscar... Ele cria também. Cria, essa parte aqui é sensível, da unha aqui no finalzinho da unha, o começo da unha, aqui em cima, é sensível. Então é um estímulo de dor que faz a pessoa, faz as conexões virem para esta área do seu corpo, falando, o que está acontecendo? Presta atenção lá no seu dedo, tira esse negócio do seu dedo, vai machucar seu dedo. E aí você fica ali, fala, não, pera, eu vou usar isto para voltar a respirar e fazer aí os exercícios que a gente sempre orienta a pessoa para voltar ao padrão de equilíbrio. Tá? Caramba, meu irmão. Então, e até mesmo antes dessa quebra de padrão, você estava falando um pouquinho sobre você, Sim. Qual que era essa expectativa, os 30 anos de experiência que você tem. O homem é uma máquina, Rapaz, a gente fica o dia inteiro aqui com ele, a gente fica pensando como que consegue guardar tanta informação, parece uma enciclopédia, moço.
São 30 anos fazendo e ajudando pessoas a serem melhores, Vitor. Então, acho que essa experiência, nós aprendemos muito com o cliente. Por quê? Uma coisa é você conhecer a teoria, outra coisa é você aplicar a teoria para cada tipo de perfil diferente. Cada pessoa tem um perfil comportamental diferente. E nós temos que trazer a teoria de como cuidar da ansiedade para cada tipo de pessoa. Então, durante todos esses 30 anos, como analista comportamental, você vai percebendo, né, e passando as informações para as pessoas para que elas compreendam. Porque qual é a importância? Ela entender como que ela gera ansiedade nela. Como que ela cria essa ansiedade. Porque todo mundo tem ansiedade, Vitor. Você tem, eu tenho, todo mundo tem ansiedade. É do ser humano. É do ser humano, ela é uma reação natural do ser humano. Porque eu ensino até lá no nosso curso, eu falo assim, primeiro passo para você aprender a ansiedade, você tem que entender o que é medo e ansiedade. Quer controlar a tua vida, você tem que entender o que é medo e o que é ansiedade. É o primeiro passo na sua vida. A ansiedade está muito atrelada também desse mesmo lado, nessa seara do pânico? Então, aqui o pânico, ele já é um transtorno de ansiedade. Então, nós já estamos trabalhando com uma ansiedade num patamar mais elevado. Porque quando nós falamos de ansiedade, nós temos graus, temos níveis, como se fosse uma escada. Então, você vai tendo níveis de ansiedade. Então, todos nós temos uma ansiedade, mas não necessariamente o que nós chamamos de patológica ou uma ansiedade severa. Nós temos níveis de ansiedade que são controláveis, mas todo mundo tem um pouco de ansiedade. Você, quando o seu filho sai para ir para a escola e ele vai sozinho, você fica preocupada com ele. Não é? Seu filho está indo sozinho para a escola. Até ele chegar na escola, às vezes ele manda uma mensagem para você, até aquela mensagem chegar, você fica um pouco apreensivo, mas suportável. Se você tem o transtorno de ansiedade, você olha o tempo todo, né, ali, que é aquele desespero, né? E já fica mandando mensagem sem saber, sem aguardar ele chegar na escola. Porque o seu tempo, a noção de tempo para você fica meio deficitário. Então, 1 minuto para você, ficar esperando 1 minuto é muito tempo. É muito tempo. Então, você fica mandando, por isso que você fica mandando mensagem para ele, e ele nem conseguiu atravessar a rua da sua casa. Por quê? Porque aí nós estamos tratando de uma ansiedade já um pouco mais severa, com um pouco mais de prejuízos naquela pessoa. Então, mas aí também tem um ponto, por exemplo, eu ainda não sou pai. Acredito eu que com o teu curso lá eu tô aprendendo, eu não vou ser desse jeito. Mas o ponto é, cara, você acredita que tem dias, porque a ansiedade ela também oscila, né? Sim. Tem dias que eu vou ser pai, eu quero ser pai, ainda não tem data pra isso, mas eu quero ser pai. E tem dias que eu já estou sofrendo, olha isso, o meu medo ou pânico ou ansiedade da minha filha, porque eu falo que ter filha, engasgar. Sim. E eu nem tive, já me deixa aflito só de pensar que ela poderia engasgar. Olha que loucura, um negócio desse. Eu tô sofrendo antes, porque a ansiedade é sofrer antes da hora, né? Exatamente. Já tô sofrendo antes. Exatamente. Então, nessa questão pai, eu ainda não sou, mas já sofro antes. Okay. Mas o que eu sofro muito, assim, de ansiedade e os métodos que você me passa têm me ajudado bastante, é no mundo empresarial, cara. A gente lida com tanta informação, com tanto cliente, é tanta coisa acontecendo, meu irmão, que vou falar pra você. Tem dias que, se não fizer aquela técnica de você massagear a cabeça, parar, respirar, você não consegue nem tomar uma decisão boa, porque a ansiedade atrapalha na decisão, né? Sim, sim. A ansiedade, ela faz uma redução do seu campo visual e do seu campo cognitivo. Então, pense. Mas está atrelado à oxigenação. Está atrelado à frequência com a frequência de pensamento que você está, com a parte cognitiva. Você está, imagina, por exemplo, que você esteja que tomar uma decisão. Então, nós estamos tratando de assuntos. Vamos imaginar tomar uma decisão, mudar ou não desse prédio. E para mudar de prédio, eu tenho todo um investimento maior em relação a adaptar o novo prédio, colocar novos equipamentos e expandir a empresa. Então eu tenho todo o investimento
Porque ninguém sai de um lugar para ir para o outro se você não vai expandir a empresa. Exatamente. Então você começa a ter os pensamentos ansiosos. Será que eu vou conseguir pagar todo esse investimento? Vou financiar onde? Será que eu vou conseguir produzir? Por que a pessoa fica ansiosa? Porque ela está lidando com assuntos, temas que, às vezes ela não conhece. Você, quando eu disse, minha filha, se ela engasgar, já sofro antecipadamente por engasgar. Mas por que você sofre antecipadamente? Porque você não conhece qual é a técnica de desengasgo. Se você fizer um treinamento de desengasgo, de saber qual é a manobra de desengasgar, eu tenho certeza que vai ficar menos ansioso. Então você fica ansioso por falta de conhecimento. Que loucura. Falta de conhecimento. Se eu não conheço, eu fico ansioso. Pega agora o pessoal, todos os nossos os empresários estão indo para a internet. E a pessoa ela não tem habilidade, não conhece como postar, como monitorar, como isso, como aquilo. Falta de conhecimento da tecnologia. Ela fica ansiosa por não ter conhecimento, cara. Nunca tinha pensado desse lado. Então, algo desconhecido. Então eu fico, mas como é que funciona? Como é que é? Como é que eu coloco? Não sei se é assim, nossa, será que deu certo, não deu? Então, esse falta de conhecimento, falta de habilidade, então, ó, chá da competência, conhecimento, habilidade, atitude. Então, conhecimento. Então, o empresário está ansioso, será que é por falta de conhecimento? Onde eu posso buscar esse conhecimento? É por falta de habilidade, eu não sei fazer. Então, vamos desenvolver essa habilidade? A atitude, às vezes, ele tem a vontade, tá? Ele tem a vontade. Mas, às vezes, a atitude esbarra em algo muito interessante, que é o que o outro vai dizer. Qual é a maior dificuldade das pessoas em falar em público? É porque elas não sabem falar em público? É porque elas não dominam o assunto dela? Não. É o medo do que o outro vai dizer. É o medo de falhar em público. Falhar em público. Não é falar, é falhar em público. E ser julgado em público. É isso aí. Então, a atitude pode estar tendo aqui objeções em relação às suas crenças, tá? A ideias. Mas será que tá legal? Será que eu consegui? O que outro vai dizer? Será que eu vou falhar? É a atitude. Então, a ansiedade, você precisa analisar esse chá da competência. Se eu estou tomando uma decisão, está claro. Vamos pegar o exemplo de sair de um ponto e ir para o outro, né, no seu estabelecimento. Bom, está claro quanto que vai ser o custo, está claro o financiamento, está claro o meu plano de expansão. Eu tenho conhecimento, porque eu tenho gente já preparada, habilidade, já tenho fornecedor, eu tenho uma reserva, uma prospecção interessante aqui de tempo para eu poder chegar naquela produção e pagar meus custos. Então, eu planejei, organizei, então eu consigo tomar uma decisão com muito mais tranquilidade. Um pouco ansioso vai ficar. E é normal, e a pessoa tem que ter isso, porque a ansiedade também ela é uma parte que dá energia a você. Vamos trabalhar ali no estresse, a primeira pilar do estresse, que é o o primeiro degrau do estresse, ele é um pouco mais, ele é de energia. Tá? Ele é de ação, ele é de energia. Eu preciso ter um pouco disso. É um entusiasmo, né? Ali. É um entusiasmo. Então você precisa ter essa energia para você ir para frente. Um pouquinho de frio na barriga você tem que ter. Porque isso faz parte do jogo, isso faz parte da vida. E eu acredito que até as coisas dentro desse frio na barriga, dessa ansiedade, para quem sabe lidar com ela, é até um termômetro do que vale a pena. Sim, sim. Se ela fez a lição de casa, se ela tem uma decisão para tomar, ela sentou, organizou, planilhou, conversou com um, conversou com o outro, deixou as coisas. Isto vale a pena para ela. Passar por isto vale a pena. Passar por isso vale a pena, é. Porque tem coisas que você não conhece, tem coisas que você não controla. O contrato pode, de repente, ser rescindido. Você planilhou, organizou, e de repente, no meio do caminho, houve uma rescisão contratual. Puxa, eu estava contando com aquele contrato e agora eu fiz todo esse investimento e não vou ter. Mas se você soube planilhar, o que você vai fazer agora? Planilhar um novo plano de ação. Fazer um novo plano de ação. Se a sua mente está treinada em fazer isto, você consegue também gerenciar
esta situação desagradável que aconteceu. Então isso é sinal que a pessoa ela sabe lidar com o estressor, sabe lidar com as situações e isso ajuda ela a controlar a tua ansiedade. A ansiedade, você tem que imaginar que o mundo inteiro, 10% da população sofre de transtorno de ansiedade. 10%? Brasil é 9,3% sofre de transtorno. Cara, eu achei que fosse maior. Então, só que aí tem um detalhe nessa estatística. Nós estamos falando, você pode ler nos comentários, tá aí a Organização Mundial da Saúde, 9,3 é a classificação de pessoas que sofrem de ansiedade, de transtorno de ansiedade. O que é o transtorno de ansiedade? São aquelas doenças mais severas. Entra o pânico, está no transtorno. Entra a ansiedade generalizada, está no transtorno. Entra transtorno obsessivo compulsivo. Então nós temos a estatística dos transtornos de ansiedade. Agora, não está na estatística quem passa a noite em claro pensando no problema para resolver. Isso não está na estatística. Mas isso é um sinal de ansiedade. Então, quando você fala, eu achei que era maior, é muito... Vamos imaginar que é quase que impossível você medir a quantidade de pessoas que passam a noite sem dormir de vez em quando. Tanto que fala que é a doença do século, né? Não é? Então, qual é o empresário hoje que de repente chega à noite e fica preocupado ou com a produção, ou com o salário, ou com a folha de pagamento do 13º férias, no final do ano, numa nova renovação de contrato? Ele fica no estado apreensivo. Fica. Esse estado apreensivo não está sendo computado como transtorno de ansiedade. Ele simplesmente é a ansiedade, que é uma reação natural. Tem como ele sair disso? Tem como ele sair disso. E ele precisa sair disso. Porque ou ele aprende a lidar com a ansiedade, ou a ansiedade diminui as funções cognitivas dele. Ele começa a pensar menos, raciocinar menos, ele começa a planejar menos. Caramba, cara. Por que você pega? Você vai encontrar aí. Pode perguntar para as pessoas que têm filhos em idade pré-vestibular. Ele está lá na escola, faz aquelas provas simuladas, o simulado, vai super bem. Ok? Vai super bem. Chega no dia do vestibular, dá um branco. Então isso prova, ou ontem mesmo, estava conversando com um conhecido, aonde o filho dele, quando é dia de prova, hoje é dia de prova, ele tem dor de barriga à noite, acorda com dor de cabeça, acorda gripado. Ele não falou, mas alguns vai esquecer, vai dar aquele branco. Sim. Por quê? Porque a ansiedade, o efeito da ansiedade químico, ele é aumento do cortisol, da adrenalina, noradrenalina. Ele prepara o teu corpo para agir, para lutar ou fugir, não para pensar. Ele liga o sistema nervoso chamado simpático, que é o sistema de vigilância e de proteção do corpo. Quando isso tem a ver com os nossos resquícios enquanto a gente era bicho, porque nós somos, segundo Darwin, uma evolução. Sim. E o bicho não pensava. Ou não é que ele não pensava, ele deve pensar, é que a gente não consegue acessar o jeito dele pensar. Mas ele tinha um sistema de preservação da vida que é pelo sistema nervoso que a gente chama de simpático. Sim. Então ele libera adrenalina, noradrenalina, cortisol, prepara aquele organismo para lutar contra o inimigo ou fugir do inimigo. Sim. Ok? Mas ele tem que desligar outras coisas. Então ele vai desligar o quê? O trato intestinal e as funções cognitivas mais elaboradas. O que é uma prova? Funções cognitivas mais elaboradas. O que é você fazer um planejamento, né, na empresa? É você trabalhar com funções cognitivas mais elaboradas. Então, ela diminui algo e aumenta algo.
Então ela aumenta o sistema simpático, que é o de preservação de vida, para lutar ou fugir. Por isso que você fica agressivo, irritado, impaciente, nada tá bom. Por isso que você às vezes tem aquela barriga, estômago, né, embrulhado. Aí ela acha que é fome, come. E é só o estômago. Porque o sistema digestivo diminui quando eu estou ansioso. E tem uma coisa, então, pensando até por esse lado, corrija se eu estiver errado, tá? No meu pensamento aqui. A ansiedade, de certa forma, nos nossos ancestrais, na época das cavernas lá, ele até mesmo salvou. Porque se não tivesse essa sensação de medo, talvez lá atrás eles sairiam para brigar, sairiam para caça à noite e poderiam estar correndo perigo. Sim. A ansiedade, não vou dizer medo ali, mas talvez alguma coisa que colocasse eles em menos perigo, fazia com que eles não corressem tanto risco. Porque você imagina, se não tivesse o sensor do que pode acontecer. Isso. Então veja que só foi, conforme o cérebro foi desenvolvendo, ele foi criando, né, outras estruturas. Mas a estrutura que é o sistema límbico, que trabalha com as emoções, e a amígdala, que é a perceptora, que percebe os perigos, ela está lá atrás. Graças a este sistema houve a evolução, você está correto. Por quê? É sobrevivência. Sobrevivência. É a sobrevivência. Só que hoje nós não estamos diante de um predador. E tem a mesma ansiedade daquela época. Só que nós reagimos. Por isso, quando a pessoa, por isso que eu falo no curso, quando você entende o que é medo e ansiedade, você fala, puxa vida, o que eu estou sentindo está relacionado ao medo. O medo é o sistema nervoso simpático, o medo é o sistema primitivo, o medo tem a ver com a questão de perigo real. Então lá atrás nós vivíamos no perigo real. E olha que interessante como o cérebro, como Deus é muito perfeito nas suas criações. Ele criou os órgãos do sentido. Então veja, olha, entenda o seguinte, você tem que entender o seguinte, que tudo chega até você através dos órgãos do sentido. Vamos falar de biologia. Tudo chega até você pela visão, audição, tato, paladar, tudo. Todas as informações chegam. Quando chega essas informações, passa por um detector. Se aquele detector lá dentro do cérebro, lá do bichinho, lá atrás, detecta perigo, ele já entra em estado de alerta para enfrentar ou fugir daquela situação. Ok? Então, todos os órgãos do sentido ajudam a fazer com que ele perceba se está numa situação de perigo ou não. Se não tivesse esse sensor de detecção de perigo, seria devorado pelo predador, ok? Sim. Como ele desenvolveu e foi sempre desenvolvendo gradativamente, nós temos aí a Maria Fedida, que quando você chega perto dela, solta um cheirinho, um odor ali, um odor para te espantar, ok? Então esse é o sistema de defesa dela. Mas nosso sistema, no momento, está tudo desregulado. Porque hoje todo mundo está com ansiedade, desse sistema, nosso sensorzinho está todo desregulado, né? Existe substâncias químicas que o ser humano também libera em situações de ansiedade que a gente não percebe porque nós não temos como... Mas tem animais que sentem não tem aquela pessoa que fala assim, mas quando a pessoa tem medo, o cachorro avança. Porque o cachorro consegue detectar alguns tipos de cheiro diferente de nós. Mas quando está com medo, você libera alguma coisa. Você libera. É que nós não temos capacidade para perceber. Mas os animais conseguem. Por isso que é muito comum se escutar que cachorro avança nas pessoas que têm medo. Que loucura, né? É verdade. Entendeu? A gente já ouviu essas histórias, mas a gente não entendia. É verdade. Você tem razão mesmo. Aí então aí foi. Hoje, da mesma forma que antes, o que nós temos? Tudo chega até você. Só que quando chega uma informação dentro do seu cérebro e passa por esse sensor, e esse sensor está lá na amígdala, lá dentro do seu cérebro, na amígdala, e ela percebe perigo, ela ativa o sistema nervoso simpático, deixa você em estado de alerta, a amígdala faz conexões dentro do cérebro para lembrar, fazer conexões com lembranças relacionadas a esta história de perigo, a algo
né, disso que está chegando. É como se ela lembrasse de coisas relacionadas àquilo que está chegando. E o que acontece? Como ela percebe que é algo perigoso, ela protege você. E aí você não pensa, você fica em função disso. O teu córtex, que é a parte nova do cérebro, que é essa parte que a gente olha ali, o cérebro, tudo aquelas voltinhas ali dentro do cérebro, aquilo é a parte nova do cérebro, é ali onde tem os pensamentos. Mas tem uma área específica, que é essa área aqui, é o pré-frontal, né? Ele desliga quando a amígdala está muito ativada, quando ela percebe que tem muito perigo. E aí você fala assim, puxa vida, então eu não penso? Você não pensa. O pensamento começa, como a amígdala está muito, ela começa a criar ideias muito relacionadas àquilo que você está sentindo. Vamos trazer isso para a prática. Você está em casa, escuta à noite, escuta um barulho. Você fala, nossa, alguém está mexendo na porta. Por quê? Porque de repente lá na sua vida você teve muitas informações sobre assaltantes entrando nas casas à noite. Ou sua casa foi muito assaltada. Minha casa foi muito assaltada. Tua casa? Minha casa foi assaltada 6 vezes. Ô, louco, mas isso aonde? Entendeu? Aqui em Indaiatuba. Tinha um bairro que assaltava muito. Nós nunca tivemos dentro da casa, mas nós fomos assaltados, entraram 6 vezes na nossa casa. Mas graças a Deus nunca nós tivemos presença. Sempre, então não fala assalto, fala furto, né? Quando a pessoa só entra e leva as coisas. Então eu tenho na minha história, eu tenho esse registro dos assaltos. Então qualquer barulho na casa quando eu morava com meus pais, que era uma casa térrea, eu relacionava com assalto. É um repertório mesmo que fica lá rodando. O que acontece? Barulho chegou, tô lá dormindo. Barulho chega. Minha amígdala, eu tô dormindo, mas ela tá aqui, ó, captando. Chegou. Despertei, mas porque a amígdala me fez despertar. Porque passou aquele som lá na amígdala, ela relacionou o quê? Com informações que já tem arquivadas lá. E me despertou. E aí eu fico, coração, né, dispara, né, o sangue vai para as musculaturas para que você possa sair correndo. E eu já levantava da cama e acendia toda a casa na parte externa. Era um botão que existia no corredor, acendia toda a parte externa da casa. E ficava ali tentando ver de onde estava vindo esse som. Então, naquele momento, meu pensamento, minha parte cognitiva, ela só pensava em assuntos relacionados ao assalto. O ladrão está aqui, ele está nessa janela, eu acho que ele trouxe um pé de cabra, né? Mas, espera lá, o barulho não está muito aqui, está na outra, que é na outra janela, que é do quarto da minha irmã, então deixa eu olhar para cá. Você cria um assalto melhor do que o próprio bandido. Nossa, você vai criando. Você vai criando um assalto perfeito, né? O córtex pré-frontal, ele começa a criar uma historinha em cima daquilo que a amígdala está sentindo. Caramba, cara, que loucura. E cadê a racionalidade disso? Você começa a criar, a inventar. Por isso que por isso que a ansiedade reduz as funções cognitivas superiores, que é planejar, raciocinar, entendeu? Ela começa a criar historinhas em cima daquilo que você está sentindo. E a pessoa fica presa nisso. Se ela ficar presa nessa emoção, ela não vem para a racionalidade. Então eu tenho que ter um corte, eu tenho que ter aqui uma quebra de estado mental. Eu preciso quebrar isto, porque senão eu começo a sentir sensações maiores da ansiedade. É aquilo que as pessoas falam do pânico, ou um quase pânico. Então ela fica tão preocupada que vai ser assaltada, ela já começa a achar, já quer ligar para a polícia, já quer acordar todo mundo, e já começa a passar mal e o coração dispara, aí ela já começa a achar que vai ter um troço, e a coisa vai crescendo, porque a mente dela, ela ficou travada naquela sensação com a presença de todos aqueles pensamentos, com aquela historinha, que nós somos nós criamos, o pessoal fala storytelling, mas as pessoas vivem isso o tempo todo, conta toda uma historinha dentro da cabeça dela relacionada com aquilo que ela está sentindo. É. Mas pera lá,
será que não pode ser uma fruta que caiu no fundo da minha casa? Que lá tinha romã. Será que não foi uma romã que caiu? Será que não foi o gato do vizinho que pulou? Será que não foi uma planta da minha mãe que bateu, caiu alguma coisa? Sei lá. Ou seja, a racionalidade fica em segundo plano. Então, qual o problema? Por que não é importante o treinamento de ansiedade? Para ela entender que ela está aqui no medo e ela está no medo ou ela está na ansiedade? Ela está na ansiedade porque a única coisa que ela escutou foi o barulho. Ela não está em nenhuma. Tudo que ela está criando é fruto de um pensamento que ela não sabe exatamente o que é. E qualquer um, então, que fala que ansiedade, ela tem cura, é mentira. Porque ela é do ser humano, não tem cura a ansiedade. Não. Você tem que aprender a conviver com ela. Conviver com ela. Por isso que o nosso curso se chama Viva Bem com a ansiedade que você tem. É isso aí. O nome do nosso curso é isso. Por quê? Porque você tem que aprender. O que é medo? É situação real. De fato, está acontecendo algo que está me colocando em perigo. O que é ansiedade? É eu supor, imaginar a presença desse perigo. Na hora em que eu escutei não é de perigo, é de ansiedade. Rapaz, eu vou falar pra você, eu sou bom em criar história na minha cabeça, hein? Sim. Pelo amor de Deus, eu vou falar pra você, ó, você que fala, ó, eu sou do marketing, você que fala que não é bom no storytelling pra vender produto, se tu contar tudo que você pensa, porque você já é um cara que cria história, se você contar tudo que você pensa na internet, você tava rico, ou tava internado, né? Com certeza. Porque não é possível, porque todo mundo cria história, cara. Eu sou um especialista em criar história na minha cabeça, eu nunca vi um negócio desse, bicho. E é pra tudo. Cara, ó, eu vou até trazer um caso de adolescência, infância. Eu morava numa cidade relativamente pequena, então lá tem muito sítio, ali na redondeza do grupo empresarial da cidade, pequeno. E eu estudava à noite durante um tempo da minha vida. Ali dos meus 16 anos, eu estudava à noite, 16, 17. E eu voltava embora da escola andando. Só que eu não voltava por sítio, por mato, não, já era na cidade. Só que, cara, cidade pequena, saía da escola 10h30, 10 horas da noite, pô, tinha ninguém na rua, tudo vazio, tinha ninguém. Cara, e no trajeto da volta tem um cemitério. Sim. Nossa, cara. Meu irmão, lá no cemitério tinha um murão assim, branco. Igual esses assim nossos, brancão assim. Só que tinha uma árvore. Tá. Ela ficava chacoalhando. E dia de vento, cara, você passava ali, ó, olhando pra aquele muro branco e a sombra da árvore. Como que é a emoção, né? Você cria coisa, a gente cria coisa na nuvem. Você cria ali o monstro, você cria que a pessoa acabou de acordar do cemitério e vai te pegar. Você imagina tudo, você começa a correr, você começa a ficar desesperado, você começa a mudar, mas você não imagina que é só um vento com uma árvore. Não. Você pensa em tudo menos nisso, cara. Olha, eu tenho algo muito parecido. Enquanto você falava, eu lembrei de um evento que aconteceu na casa dos meus pais. Meu pai trocou o colchão. Ele ia doar o colchão. Só que ele não ia conseguir doar o colchão de casal, não ia conseguir veio durante a semana, ele trocou e colocou. Tinha uma edícula e colocou o colchão lá naquela edícula para não molhar, porque ele já tinha uma pessoa para doar, mas ia ser doado só no final de semana que ele teria condições de levar na casa daquela pessoa. E eu fui lá no fundo para ver alguma coisa. E quando eu saí, eu fui pegar alguma coisa, quando eu entrei, tá meio apertado, então eu entrei e saí de ré. Entrei para pegar alguma coisa ali no quartinho e saí de ré. Só que o colchão, ele deu uma... Como eu passei, ele deu uma leve... Ele tombou, ele deu uma inclinada. E eu senti algo aqui atrás de mim. E aí começou a fazer aquele frio na espinha, que vem... Sabe aquele frio na espinha? Nossa. O que passou na minha cabeça? Tinha um cara encapuzado com uma arma na minha cintura, que eu estava sendo rendido, cara, passou tudo isso. Eu paralisei. Eu paralisei e fiquei aqui. Como eu vi que não teve consequência, eu olhei para trás e fui afastando e vi que era coisa. Mas eu criei em segundos toda uma história por causa de uma sensação que eu tive, né? de um estímulo que eu recebi aqui atrás. Então, para você ver a capacidade que nós temos de nos conectar com a ansiedade
Por isso que ela não some, não tem cura, mas você tem que entender que aquilo que você passou é fruto de uma ideia, de uma criação, mas não tem dado nenhum de realidade. Então, vamos trazer para o mundo empresarial. Será que eu vou ter condições? Será que eu vou ter condições de pagar meu 13º? Isso é sofrer antes da hora. Isso é sofrer antes da hora. Putz, cara, eu sofro disso daí sempre. Ah, mas espera, como é que estão os dados? Ah, os dados são esse. Às vezes os dados reais mostram que ele terá condições. Porque ele está produzindo, porque ele está vendendo. Aquela história, né? Se você trabalha todo mês fazendo a lição de casa e você precisa vender para você ter faturamento, mas você está trabalhando, você está com o seu plano em dia, você está fazendo a sua lição de casa, a chance de você ter, a probabilidade de você ter receita para fazer os acertos de 13º é muito maior do que se você não tivesse. Exatamente. Agora, se você não está fazendo aquilo que você está pensando, então ela está mais próximo de uma verdade, porque você não está fazendo lição de casa. Então, até a execução, ela também faz sua ansiedade diminuir. Sim. Mas veja, se você consegue, a hora que eu percebo, né? Tô lá ansioso, nossa, será que eu vou conseguir? Tá chegando outubro, já começa o empresário a sofrer, porque novembro é a primeira parcela, dezembro é a segunda. Então outubro é que ele lembra do 13º. Mas vamos imaginar que ele começou lá em outubro pensando, nossa, será que eu vou conseguir pagar aquela coisa toda? Não. Para. Lembra do estímulo? Dá aquela buzinada, solta o elástico, né? Dá um grito, quebra estado emocional. Olha para o fato. Quais são os fatos que eu tenho em mãos? Bom, nós estamos produzindo, estou prospectando, estou guardando um pouco por mês para poder pagar meu 13º, eu tenho prospecções para fazer, tem negócios para serem fechados, estou organizando minha vida, eu estou seguindo minha receita, estou fazendo minha tarefa de casa, portanto há mais chances de eu pagar todo mundo no final do ano e ainda sobrar um pouquinho. Ok, isso é razão. Então, se você não voltar para o aqui e agora, você não trouxer a sua mente para o aqui e agora, você vai ficar sofrendo pelo 13º. Então você tem que trazer a mente para o aqui e agora. Você tem que ver o que estou fazendo para... o que eu estou produzindo, o que eu estou criando de receita para o final do ano. Então eu tenho que trazer para a realidade. Cara. Por isso que fazer a lição de casa, por isso que fazer uma escola para empresário, por isso que você rever a forma de trabalhar, rever o marketing da sua empresa, o nome da sua empresa, rever sua estratégia de venda, rever o seu produto, reposicionar no mercado. Tudo isso é importante. É importante. Para que você... Eu estou fazendo a receita, porque eventualidades podem acontecer e eu não controlo. Então, se eu estou fazendo a receita, estou consciente dos passos que eu estou dando, eu estou gerenciando, eu consigo, na hora em que eu venho a preocupação, porque a preocupação vem no meio da madrugada, 3 da manhã, você acorda desesperado, preocupado, nossa, não vem. Falta de ar suando. Isso aqui vai dar, não vai dar, você pega a sua planilha e fala, gente, eu estou cuidando disso, eu estou me organizando, calma. Tô acompanhando, né? Entendeu? Fala com a sua amiga, conversa com a amiga, calma, amiga. Ó, calma, dá um tempo, peraí. Olha a minha planilha, olha o que eu estou fazendo. Estou fazendo. Nós estamos seguindo. Então aí você, através do conhecimento que você colocou lá, que você recapitulou, ela ajuda a controlar a tua ansiedade. Quando você olha que você está com o seu plano de ação em dia, ajuda a controlar a tua ansiedade. Então são técnicas que vão ajudar você a trazer você para o aqui e agora para diminuir teu sofrimento. Porque a ansiedade é sofrer por coisas que vão acontecer no futuro. Então, pensando até nisso, como você falou que você se preparar, se organizar para você não ter tanta ansiedade é importante, cara, então aqui na Seven a gente é como se fosse um antídoto pro empresário, pô, porque a gente trata o marketing, a gente trata o comercial, a gente trata a área financeira do cara, a gente trata o jurídico do cara, a gente trata a área comportamental. Você tá com a gente aqui, você acompanha isso, porque realmente, quando você começou na internet, isso é muito louco, porque as pessoas normalmente têm essa ansiedade da internet. Eu não sei, porque talvez você já tenha essa experiência e saiba lidar com a ansiedade de uma forma melhor, mas
antes de começar a produzir os vídeos que você está produzindo, antes de lançar teu curso, antes de fazer o nosso primeiro lançamento aqui, não deu um friozinho na barriga? Não deu e agora? Um desconhecido? Sim. Porque depois que você fez pela primeira vez e viu que o negócio é simples, não é fácil, Sim. mas ele é simples e dá certo, a ansiedade diminui. E você virou uma máquina até de produzir conteúdo, que era algo no começo que talvez... O frio na barriga é importante. É importante. Você não conheço, tá, mas como é que faz? Ah, faz assim, faz assado, puxa, deu resultado, puxa, não deu, você se frustra. Aí você fala, tá bom, mas especificamente como tem que ser? Assim, faz assim, puxa, melhorou, ótimo, vamos retomar, vamos reproduzir novamente e você vai. Então, lembra do chá da competência? Conhecimento, habilidade e atitude. Ter conhecimento do negócio, do seu negócio, ajuda você a controlar a tua ansiedade. Ajuda. É um dos pilares que ajuda você a controlar a ansiedade. Tem outros pilares? Lógico que tem outros pilares. Lógico que se você não cuida de 4 pilares, que é o que a gente ensina no nosso curso, você vai enfraquecendo os pilares de saúde da sua vida, vai dificultando você no gerenciamento. Se você não cuida da sua alimentação, do seu sono, da sua atividade física, se você não cuida, por exemplo, da sua parte de relacionamentos, não está atento às questões de relacionamentos, não está atento à sua questão espiritual, você vai enfraquecendo o teu corpo, portanto, ele vai ficando vulnerável a esses medos, a essas preocupações, a essas incertezas. Por quê? Você não cuidou dos 4 pilares. Então, se você está fazendo também a receita certa, você está cuidando do seu corpo, que é a parte física. Cuidar do corpo, é importante cuidar do corpo. Alimentação, sono. As pessoas sabem do sono, só que tem um ponto importante nesse pilar que você falou, que é até uma das coisas que a gente conversou por trás das câmeras, que era nessa questão de a gente estar conversando até mesmo em trazer também dentro do treinamento uma nutricionista para falar da alimentação, porque a mente e o intestino, eles estão todos conectados, tanto que você falou uma coisa no começo, e até ouvi um relato uma vez do Will Smith, ele ia pular de paraquedas, e na noite anterior, ele teve diarreia, teve Por quê? Porque a insegurança, o medo, as coisas todas estavam conectadas no intestino, que soltou o intestino dele. Sim. Então, essa parte de alimentação, você comer talvez comidas muito inflamatórias, talvez você se alimentar com alimentos muito processados, também aumenta a ansiedade. Então, pensando nessa conexão, comida, assim, saúde intestinal, né? Ela chega a inflamar. Alimentação inadequada, você precisa de energia para o seu corpo, energia boa para o seu corpo. Quando o seu corpo gasta toda a sua energia para quebrar as comidas ruins que você coloca, você está deixando, vamos chamar assim, menos energia produtiva no seu organismo. Então, quando nós falamos de cuidar do físico, o autônomo, ele sobrecarrega. Ele tem que ser o marketing, não é o autor. É o eu empresa, né? Pequena empresa, é o eu empresa. Ele tem que cuidar da empresa, ele tem que cuidar da produção, ele tem que cuidar da entrega, da nota. Ele tem muitas funções. Aí, o que ele faz? Ele não dá conta. Então, o expediente dele termina às 7, aí ele avança às 8, avança às 9, avança às 10, vai dormir quase perto das 11, meia-noite. Não conseguiu ter uma disciplina para cuidar do corpo durante a semana. Então ele não vai para uma academia, não faz uma caminhada, não vai fazer um esporte, não vai fazer absolutamente nada. Aí ele vai dormir por volta de 11 horas da noite e às 5 da manhã ele acorda. Ele acorda cansado. Um dia não vai fazer problema, mas 6 meses assim você já vai ter prejuízo no sono. Então, o seu sono já está comprometido. Se o seu sono está comprometido, o seu organismo está comprometido. O seu sono, ele é a hora em que você repõe tudo, você reorganiza todo o seu corpo. Regenera mesmo, Regenera, né? A palavra certa é essa mesmo. Regenera teu corpo no dia seguinte. Então, você não está dormindo o suficiente. Ele acorda
Não, ele é acordado pelo despertador, ele não acorda. Pessoas que têm um sono, que têm uma atividade boa, eles acordam, despertam, sem às vezes precisar do despertador. Então ele é acordado pelo despertador, acorda cansado, acorda se rastejando, toma um monte de café para ligar, para continuar produzindo. Então, ou seja, eu estou tendo prejuízo na minha parte física. Aí a pessoa que está super sobrecarregada não consegue fazer uma alimentação balanceada. Porque fazer alimentação balanceada você tem que ter tempo. Vai lavar alface. Demora. Vai cozinhar legumes. Demora. Então eu vou fazer o quê? Eu vou comer comida pronta, vou comer um lanchinho, eu vou fast food, eu vou me alimentar mal, botar coisa ruim lá dentro. Então eu não estou cuidando do meu campo, do meu pilar físico. Vai fazer falta isso daqui. A conta chega. Caramba. Você não tem mais energia, você não tem dentro de você, dorme mal, você come mal, você não faz uma atividade física, você não tem estrutura para esse pilar não tá legal para que você comece a planejar. A hora que você senta para pensar no seu negócio, está tão cansado, você fala assim, depois eu faço. Sua mente ela está querendo repousar, você não consegue ter uma visão, que eu costumo falar, né, quando eu dou treinamento também para liderança. Sobe em cima, imagine você em cima da caixa d'água, olhando a empresa como um todo, para ver como é que está a gestão da sua empresa. Ele não consegue fazer isso, porque ele não tem energia para fazer isso. Ele não está descansado o suficiente, ele não tem comida boa no corpo, ele não tem, né, ele não gastou as toxinas dele malhando. Entendeu? Ele não gastou as toxinas dele malhando. Então, o pilar físico não está legal. Aí, o pilar mental, emocional, ele está sobrecarregado mentalmente de um monte de coisa que ele tem que fazer. Emocionalmente, ele também já começa a ter problemas emocionais, já está mais tenso, mais preocupado, sente-se mais indisposto. A parte social, com o passar do tempo, começa a ser comprometido, ele começa a ficar meio impaciente com as pessoas. Irrita no trânsito, irrita com a funcionária, irrita com o outro, irrita com o cliente pediu um negócio, poxa vida, e ele já começa a ter problema. Vai chegar um momento em que a conta vai chegar. Então, mesmo que não basta só ele conhecer o negócio dele, fazer a receita, se ele não cuidar da base, não cuidar dos seus 4 pilares. E quanto mais tempo eu tenho que dedicar para aquele meu negócio, mais eu me distancio de Deus. Eu tenho tempo, não tenho nem para rezar, começo a rezar o Pai Nosso, na 3ª frase eu durmo. Então eu não consigo nem me conectar com algo maior. Eu começo a me distanciar. É o 4º pilar, eu deixo de lado. Então, aí, pessoa estressosa gosta de prazer rápido. Qual é o prazer rápido? Celular, comida, pornografia, tudo um que adivine. Goró, uma droguinha, um negocinho errado ali, né? Então, aí eu começo, não vejo a hora de chegar sexta-feira, sextou. Não, eu sempre bato na seguinte tecla, se você é uma pessoa que não vê a hora de chegar na sexta-feira, teus pilares da saúde tá tudo bagunçado. Por quê? Eu não vejo a hora de chegar na sexta-feira para tomar um goró para poder me aliviar. E é assim que se cria o vício? Isso. Porque daí eu fico criando a expectativa da sexta-feira. Aí não basta só sexta-feira, né? Eu vou pro sábado, eu vou pro domingo. E aí chega um dia que eu tô a semana toda. Então eu estou buscando o quê? O prazer rápido da bebida. Então eu não estou bebendo pelo prazer do vinho, pelo prazer da cerveja, porque às vezes um copo da cerveja já é o prazer que você sente, puxa, como eu gosto da cerveja, ou como eu gosto do vinho, puxa, eu gosto de um whisky. Você aprecia aquela bebida. Apreciar é a palavra. E você não aprecia, você vai na quantidade. Eu não compro a melhor cerveja, eu compro a mais barata para tomar um fardo. Um fardo. Nossa, cara, aí você foi fundo, hein? Porque é o prazer, meus amigos, e eu quero me divertir, eu quero tudo isso de prazer, porque meu corpo precisa do prazer. Agora, eu não consegui diluir esse prazer ao longo da semana. Pergunta para a pessoa que começa a entrar na academia e ele quer manter um corpo, ele começa a malhar, aí ele começa a suplementar, aí ele começa a mudar a comida dela, né? Ele começa a mudar a comida, o dia a dia de alimentação, começa a comer coisas um pouco mais leves, menos fritura, menos condimento, menos embutido, menos isso, menos... Ele começa a reduzir isso daqui.
Ele começa a ter uma mudança no sono, porque para ele acordar cedo, para malhar, ele precisa dormir mais cedo. Ele começa a ter outros gostos, ele não vai ficar horas no celular, não, ele vai querer descansar, conversar com pessoas de assunto bons, vai querer começar a pensar, a olhar. Por quê? A alimentação ajuda ele a malhar, ajuda a ter o corpo. Aí você pergunta para ele, você quer tomar alguma cerveja? Não, tá me fazendo mal. A hora que eu bebo, vai dar dor de cabeça. Ele se distancia disso, ele se distancia dos fast food, ele se distancia de um monte de coisas. E é natural, né? É natural. Natural. Por quê? Porque ele organizou o pilar. Então, quando você não organiza o pilar, você desorganiza todo o restante da sua vida. E, portanto, você vai deixar seu corpo vulnerável. Aos estressores da vida, às ansiedades da vida. E vai ter dificuldade de planejar, vai ter dificuldade de raciocinar, vai ter dificuldade de controlar a sua ansiedade. Por isso que o nosso método envolve sempre os 4 pilares. Se eu consigo controlar meu corpo, lembra que nós estávamos conversando antes de entrar aqui. Eu acordo, alguém disse, eu não lembro agora, eu acordo às 5 da manhã, aprendi de 5 da manhã. Aí a pessoa acorda às 5 da manhã, ele dá uma caminhada, ele faz uma alimentação. Se eu consigo controlar meu corpo, eu consigo controlar minha mente. Ninguém vai controlar a mente se não conseguir controlar o corpo. Se você não controla o que você come, você não consegue controlar o que você pensa, porque a velocidade de pensamento é muito maior do que a velocidade de você abrir alguma embalagem para comer. Então, assim, eu vou falar pra você, teve alguns momentos aí, assim, que parece que cara, vou ser bem sincero, assim, há uns 6 meses atrás, você me descreveu em relação a, cara, come o que dá quando dá, dorme a hora que dá, trabalha em casa, trabalha no trabalho, trabalha no final de semana. Cara, uns 6 meses atrás eu tava desse jeito. Eu não ia nem pra academia. E olha que teve uma fase que eu vivi do esporte, cara. Vivia no esporte, assim. Mas aí engordei de novo. Uma época eu tô voltando agora, me alimentei de novo, minha disposição já é outra, meu raciocínio já é outro. Mas é muito louco porque a gente começa, não vou dizer a palavra sabotar, mas falta energia mesmo. Porque, por exemplo, eu nunca gostei de acordar tão cedo. Só que eu sempre tive o prazer na academia, cara, pra aquele negócio de, putz, eu vou relaxar a cabeça agora, eu vou extravasar ali, vou pegar um peso. Só que é tão bom também você não fazer nada, né? Que o corpo ele acostuma com essa parte do tão bom mais rápido do que acostuma com a academia. Com certeza. Então, hoje, cara, eu só consigo frequentar a academia de novo, mesmo que for uma coisa que antigamente fazia falta pra mim, se eu chegar do trabalho direto. Porque se eu chegar em casa e eu sentar no sofá... o sofá te abraça. Rapaz, é abraço de mãe. É te abraço. Abraço de mãe. Você não sai daqui por nada dessa vida, cara. Então, assim, você precisa de fato conseguir ir direto, porque senão eu não vou, cara. Eu não vou. E foi uma parte da minha vida que eu gostava tanto dessa área de esporte que eu podia estar chovendo, podia estar nevando, podia estar acontecendo qualquer coisa. Eu ia. Hoje, eu já olho o tempo assim, eu falei, nublou, hein? Será que vai rolar? Então, que bom que nublou. Você tá buscando a sabotagem, né? Então, eu acredito que esses prazeres imediatos acontecem bem mesmo o que você falou, cara. Vira um conforto, cara. Vira um conforto se você não quer ir, você não quer ir de jeito nenhum. E parece que você cria desculpas do porquê não fazer as coisas. A gente é muito bom em contar história, né? Muito bom, cara. E o pessoal muito vive bom. falando que não sabe storytelling. Todo mundo é marqueteiro, pô. Você que tá assistindo a gente. gente, você é marqueteiro, pô. Porque não tem como você contar história. Você se engana. Rapaz, é uma coisa que é absurda. Então, assim, isso daí que você falou, cara, é muito real, assim, é muito real, muito real. E, assim, exercícios que você vê no dia a dia, pra você conseguir controlar a tua ansiedade, pra que você faça o que tem que ser feito, mesmo nesses momentos de pressão, porque o ambiente conta muito. O líder lá, o dono da empresa, se ele quer que o colaborador dele performe e ele bota muita pressão, vai fazer o cara performar menos. Então talvez ele tenha que controlar a ansiedade dele para ele não causar ansiedade nos outros, para os outros performar porque ele quer performar. É um medidor, né? Nem pressão de menos para eles não relaxar e nem demais para espanar. É a medida certa da pressão, né? Mas o líder ansioso prejudica. O prejudica, ele vai criar, e isso pode virar assédio, isso pode virar várias coisas, ações trabalhistas. Ações trabalhistas, Então, nós temos muitas ações trabalhistas por causa disso, de assédio, de pressão, de irritabilidade, porque o líder estressado, ele irrita, ele fala bravo, ele fala alto, fala grosso, entendeu? Dá ordem, ele é mais imperativo, faça assim, faça assado, né? Ele explode com mais facilidade. Então,
gera problemas aí trabalhistas. E as técnicas O que eu digo, e eu vou falar para você o que eu faço. O que eu faço pode ser que não sirva para você, mas eu vou falar bem a verdade. Se eu não sei o que fazer, porque todos nós temos momentos que você não sabe direito o que você vai fazer. Eu preciso pensar, preciso resolver tal coisa, aquela... O que eu faço? Ando. A maior parte das coisas que eu produzi na minha vida, eu produzi andando. Caminhando. Caminhando. Enquanto você... Existe... É um fenômeno químico. Mas isso sem fone de ouvido. Não, sem fone de ouvido. Porque tem essa. Conforme você vai andando e vai pensando no problema. Mas eu tô andando, por quê? Porque quando você anda, você acaba gerando... O movimento acaba gerando uma reorganização dos seus pensamentos. Então, é como se fosse uma quebra de estado. Porque você está andando, você tem que pensar no equilíbrio, na rua, não vai atravessar, você vai começando a prestar atenção em outras coisas. Mas eu utilizo a caminhada, a própria academia, tem muitas vezes que você vai para a academia, você não pensa na academia, mas a hora que você chega da academia, que você tem um monte de outras substâncias que foram ativadas, tem um monte de coisa que o seu organismo produziu, você desligou. Porque a hora que você levanta um peso, teu cérebro não quer saber se você está com problema na empresa. Não, ele tem que segurar o peso, senão você cai, senão você machuca alguém. Então, a atividade física faz a gente se reorganizar. Isso já é até estudado, que há uma conexão entre movimento e organização das funções superiores do pensamento. Então, eu consigo... Depois de uma caminhada, quando eu vou voltando durante um tempo, eu vou me conectando com o problema e aos poucos eu volto com várias soluções. Aí eu chego e anoto o que tem que ser feito. Senão você pode correr o risco de esquecer. Então, há movimento. Está passando por uma situação estressante? Movimente. Vá para o banheiro, faça o agachamento. Puxa, mas eu não posso fazer agachamento, não posso andar porque eu tenho problema de joelho. Tudo bem, então você faça outro exercício. Hiperventile, respire igual cachorrinho. Fique aí um tempão, até você sentir que você vai ter o coração, vai disparar, o seu coração vai dar uma disparada, aqui fica desconfortável, porque você fica respirando muito rápido, então fica um pouco desconfortável. Se você fizer de pé, você pode ficar um pouco tonto, mas faça a hiperventilação forçada, que você vai ter também uma quebra de estado, e depois desse tempo, aí você entra com a respiração 468, que é você puxar o ar segurando 4, segurar o ar contando até 6 e soltar contando até 8. Aí você faz isto para você equilibrar a tua respiração. Então, se você não tem possibilidade de caminhar, faça a hiperventilação forçada. Mas, se você tiver possibilidade, movimente. Fique andando em volta da sua mesa, fique andando em volta da sua casa. Movimente. Movimento ajuda você a organizar as tuas ideias, organizar o teu pensamento. Faça e veja a diferença. Mas, não faça 2 minutos. Não faça 5 minutos. Não faça e já meça, mas eu fiz e não deu certo. Não, faça. Que você vai perceber que me dá resultado. Não é andar meia dúzia de passo que vai fazer você desconectar. Imagina, você está super carregado com aqueles pensamentos, com aquelas preocupações, não é meia dúzia de passo que faz você tirar. Pelo contrário, eu preciso de andar, preciso caminhar, preciso andar, preciso pegar 1 hora. Anda, depois de 1 hora você já começou uma quebra de estado. Olha lá, quebra de estado de novo, ó. Essa é uma quebra de estado. Pega uma buzina. Compra uma buzina. Coisa boa lá. Ei, ô louco! Tem mais 2 vídeos na rua rodando. Que isso? Rapaz! Que isso, os caras é diferente mesmo. Isso daí faz a minha ansiedade diminuir. Isso aí, ó. Isso daí diminui minha ansiedade, isso aí.
Você sinal que a receita foi bem feita, né? Tô seguindo o que eu planejei, tá a coisa está funcionando, funcionando, isso gera motivação. Sim. Então, a quebra ajuda muito, atividades. Isso daí tudo tá no treinamento. Tudo tá no treinamento. Tudo treinamento. E como que a galera faz para ter acesso a esse treinamento? Olha pra câmera e faz o que você aprendeu no marketing, falando assim, ó, se você quer parará, acesse ali no link da minha bio do Instagram X e converse com a gente pra gente passar pra você o treinamento ali, pra pessoa, pra gente gerar um cortezinho bacana de marketing ali também. Então, se você quer controlar a tua ansiedade, se você quer ter uma vida mais sob o seu controle, sofrer menos na sua vida, entre na Neurofluxo. O Neurofluxo no Instagram. Então, o Neurofluxo ele é um canal onde nós estamos trazendo os nossos 30 anos de experiência para que você possa ter mais saúde. Lá nós temos um treinamento chamado Viva Bem com a Ansiedade que você tem. Porque, como nós dissemos, você precisa viver com a sua ansiedade. Qual é o nosso método? Os 4 pilares da saúde. Então, nós temos essa oportunidade para que você possa ter mais saúde através de um treinamento simples, não é complicado, ele é um treinamento simples, são instruções, informações, são exercícios que você vai estar fazendo, você vai estar passando por vários exercícios que nós sugerimos que se você quiser ser realmente uma pessoa diferente, você vai ser uma pessoa diferente, porque esse resultado ele acontece. Como eu disse, não é uma caminhada, não é 10 minutos que vai fazer você resolver, mas é uma mudança no seu estilo de vida que fará você ser uma pessoa melhor. Ansiedade você vai ter, mas você pode ter sob o seu controle. O importante é controlar porque é algo da gente, do ser humano mesmo, né? Não tem muito pra onde correr. E a gente aqui da Seven, a gente sempre busca ter um ambiente saudável, porque a gente sabe e aprendeu com você essa questão da importância de controlar esses impulsos, controlar essas ansiedades. A gente até brinca na sala, às vezes, fazendo uma técnica de respiração, porque eu sou uma pessoa muito hiperativa. Cara, você me conhece, sabe como eu sou agitado. Sim. E tem dado certo, tem funcionado, e você tem percebido que a gente está conseguindo controlar isso aqui na Seven? Você faz parte desse sentido? O que você está achando do ambiente aí nosso? Vocês estão mais, né, fico mais agitado, mais volta. Isso que é importante, é ir e voltar. Inclusive no dia 15 agora de abril, nós vamos fazer uma live. Falando sobre essa relação entre ansiedade e autoconhecimento. Porque quando você se autoconhece, conhece um pouco do seu perfil, isso ajuda imensamente você a controlar a tua ansiedade. Você pega uma pessoa, por exemplo, que ela tem um perfil que ela é um pouco, que a gente chama julgador. Então ela gosta das coisas muito bem organizadas, muito bem medidas, ela sofre mais porque as coisas eu não consigo controlar tão bem. Né? Então, quando você conhece como é o seu perfil comportamental, quando você conhece um pouco sobre você, você está dando também um passo para controlar a tua ansiedade. Então nós vamos tratar desse tema, ansiedade e autoconhecimento, na live no dia 15 de abril. Então, o Neurofluxo no Instagram. O link tá na bio? Tá na bio. Só clicar, você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber lá todas as informações para a nossa live do dia 15 de abril. É isso aí. Você precisa entender que tudo que acontece aqui na Seven é pro teu bem. Então você empresário, você papai, você mamãe, até mesmo os jovens, cara. Sim. Hoje tem muito jovem com ansiedade. A técnica, ela é para todos ali. A gente como empresário tem praticado. Eu quando for pai vou ter que continuar praticando esse negócio. Sim. Meu irmão, assim, tem alguma coisa que você queria passar, alguma mensagem, algum tema que você queria explicar, apresentar pra galera aí, que a gente acabou às vezes não abordando? Porque hoje foi um assunto que a gente falou bastante de aula, você falou bastante, ensinou bastante, vai gerar muito corte, graças a Deus. Eu que sou do marketing, quero mesmo que reverbere essa mensagem para todo mundo. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Olha, o que eu queria dizer é o seguinte. Nós ouvimos a palavra ansiedade foi a mais pesquisada em 2024. 24. Tá? Foi a palavra mais pesquisada em 2024. Ou seja, nós temos que saber separar um pouco o que é ansiedade e o estresse. Ansiedade, eu estou sofrendo por algo
que vai acontecer no futuro. E estresse é a minha reação das coisas do meu aqui e agora. É como eu estou lidando com o meu aqui e agora. Se eu não cuidar desta minha reação, não cuidar do meu aqui e agora, eu posso gerar uma preocupação no meu futuro. E se eu não cuidar desta ansiedade, lá na frente, essa ansiedade pode virar uma depressão. Porque a maior parte das pessoas deprimidas foram ansiosas durante tudo. Ou você terá que ter tempo para cuidar da doença. Caramba, hein, cara. Ok? Então, é agora. Eu tenho que saber lidar com o meu estresse agora, porque o estresse é agora, para que eu possa sair desses comportamentos geradores de ansiedade, para que eu... E como é que eu faço para gerar, né? Para sair melhorando, aumentando, coordenando meus 4 pilares aqui de saúde, para que isto não vire uma depressão lá no futuro. Então, a coisa vai além só de controlar a ansiedade, de saber respirar, de saber pausar, vai além. Você tem que olhar a sua vida como uma linha da vida. Ou nós vamos ter tempo para cuidar da saúde, ou vamos ter que ter tempo para cuidar da doença. Nossa, e arrumar tempo para cuidar da doença é duro, hein, cara? E é obrigatório. Você vai ter. Porque a pessoa, quando ela está doente, ela para. É. Mas ela não para ir para academia, ela não para fazer uma alimentação, ela não para fazer um hobby, ela não organiza a vida dela para passear com o cachorro, ter um momento com a família ou de fazer sua oração, mas ela para ir no médico, ela precisou ser internada, ela está parada, ela fica de licença 3, 4 dias, né, de cama, ela é o organismo para ela, e aí você previne. Então, prevenção é a palavra-chave se você quer ter uma vida, quer ter produtividade, quer continuar ativo, quer continuar empreendendo, quer continuar gerenciando. Você tem que cuidar da sua saúde. Pense nisso com muito carinho. Caramba, e que bate-papo, que aula que nós tivemos aqui. Terá novas oportunidades. O Sérgio tem que voltar porque eu vou falar agora pra você, acredite. Esse homem, o que ele falou aqui não é 1% do que ele sabe, do que ele fala, do que ele viveu. Depois a gente tem que fazer um podcast, meu irmão, só falando dos seus casos, o que você já viu por aí, que você já percebeu, porque eu percebo que tem muita gente que convive com alguns traumas, algumas ansiedades, algumas coisas que não consegue identificar. É que nem você falou. A pessoa ela já tem insônia, mas ela não atrela isso à ansiedade. Sim. A pessoa sente às vezes uma dor no peito uma vez ou outra, ela não atrela isso à ansiedade. Ela tem pensamentos acelerados, ela às vezes não atrela isso à ansiedade. Ela tem hiperventilação demais, não atrela a ansiedade. Ela tem depressão, ela nem sabia que ela foi ansiosa. Exatamente. Então a gente precisa começar a trazer casos aqui, e você tem muitos que eu sei, para que as pessoas entendam e para que elas não passem por isso. Um caso real, sabe? A gente tem que marcar um bate-papo só disso. Depois eu vou colocar até na thumb lá do vídeo pra gente falar só desses casos, porque muita coisa que você foi falando aqui hoje foi quebrando na minha cabeça, que eu falei, então é por isso que eu sinto isso, é por isso que eu sinto isso. Aí entra naquilo que você falou. O conhecimento faz você ter menos ansiedade porque você percebe o porquê você tem aquele negócio. Exato. Muito doido isso, né? Exatamente. Muito doido, meu irmão, muito doido, assim, que baita aula, que baita aula. Cara, a gente tá aqui há 1h15 já batendo esse papo, olha como passa voando, quando a gente consegue, gosta da informação, gosta do conteúdo. E assim, eu costumo falar pra gente encerrar, costumo fazer uma pergunta pra todo mundo que eu bato um papo. Se o mundo acabasse amanhã, qual mensagem ou qual conselho você deixaria para o empresário, para o ser humano, seja lá para o papagaio, para o cachorro? Qual mensagem você deixaria se essa fosse a última mensagem que essa pessoa iria ver hoje? Eu deixo a mensagem de que ela é o ser humano ele é como uma vela, que ele precisa cuidar dessa vela, dessa chama, porque você é um presente de Deus, né, que veio para esse mundo para dar certo. Então você tem uma chama dentro de você, viva, e você precisa cuidar dessa chama. Então, cuidar desta chama é o que eu quero que você
fique com você com essa mensagem. A gente precisa olhar para a nossa chama e deixar ela sempre bonita, sempre clara, naquele tamanho, sem ficar oscilando, diminuindo, ela tem que estar sempre bonita. Então, cuide dessa chama, cuide através dos seus 4 pilares, cuide da saúde, cuide da parte mental, emocional, cuide da parte social, cuide da sua parte espiritual, porque você é um presente de Deus que veio para dar certo. E a sua missão é manter essa sua chama sempre acesa. Caramba, hein? Eu acho que eu nunca mais vou conseguir encontrar um convidado, man, que vai dar uma mensagem tão bonita como essa. Eu mesmo não fui capaz, nem 1%. A minha mensagem de ontem, a última vida, se fosse o último momento, eu falei assim, tomar um café na Seven. Se o mundo estiver acabando, que acabe você chegando na Seven. Rapaz, eu não sou nada perto desse homem, menino. Mas assim, meu irmão, obrigado pelo seu bate-papo. O preço a se pagar por essa aula é você se inscrever no canal, é você seguir o Neurofluxo no Instagram, é você seguir e acompanhar a Seven aqui. Vem tomar um café com a gente, vem mastigar um negócio, todo dia tem alguma coisa diferente pra comer ali. E o Sérgio tá aqui com a gente, ele é nosso cliente, a gente é cliente dele. É uma troca, a gente faz com que esse ecossistema, de fato, já é um organismo vivo. A troca é muito bacana. O que você tá achando, meu irmão, pra finalizar, um depoimentinho, só pra pegar um cortezinho bacana seu. O que você tá achando da Seven aqui? Olha, realmente um espaço de troca de ideias. É um espaço onde você tem pessoas de segmentos diferentes, com o mesmo propósito de desenvolver, de crescer e com o propósito de unir, de juntar, de trocar experiência, de passar o que sabe, de fazer uma observação, de te dar um feedback daquilo que você está fazendo e querer que você realmente seja também, desenvolva também. Então há um de união muito grande, realmente um espaço muito importante. Foi para nós, da Neurofluxo, estar aqui com vocês e é o que eu percebo aqui de vocês, a grande união de vocês. Coisa boa, já prepara o corte desse homem, eu nem fiz o Pix pra ele falar tudo isso. É isso. Bom, pessoal, então se inscreva no canal do YouTube, siga a Seven, você quer participar desse podcast, nesse formato, gerar conteúdos, contar um pouco da sua história, para que você transpareça e apresente sua mensagem para o mundo. Mande uma mensagem pra gente agendar esse tipo de bate-papo aqui. Vou organizar aqui canequinha para presentear todo mundo. Tá fazendo porque todo mundo tem que carregar a Seven junto onde for. Então é isso. Muito obrigado a todos pela presença. Você que está assistindo gravado, fique até o final e mande uma mensagem pra gente. Valeu, Papo das 7.